galera, beleza? Professor Gustavo aqui na área. Hoje nós vamos começar a falar sobre a tabela periódica, que é o início de toda a química. Bom, a tabela periódica ela foi idealizada por Mendeleev. Você que gosta de química, eu indico para você esse livro aqui, ó, O Sonho de Mendeleev, onde ele explica toda a busca do Mendeleev em tentar fazer a tabela periódica, porque a tabela periódica teve várias formas, vários formatos, e não foi fácil. Por quê? Porque você pegar na época mais de 120 elementos e tentar colocar numa tabela de maneira lógica não foi fácil. Até porque existia ainda elementos que ainda não foram descobertos, faltava encaixar certinho. Então teve tabela em forma de espiral, teve tabela atual, né, em forma de quadrado, né, onde você tem a parte vertical e a parte horizontal, onde cada um quer dizer alguma coisa, né? Não foi fácil. Então esse livro ele mostra toda a história de Mendeleev para até chegar no sonho dele, que é o sonho de fazer essa tabela periódica. Então, se você gosta de química, vale a pena. É um livro curto, rapidinho você lê e vai gostar. Então, vou deixar aqui, nós vamos começar sobre a tabela periódica. E eu desenhei aqui a tabela periódica, tá? Porque a tabela periódica em si, você não precisa decorar, isso é lógico, né? Isso aí, o professor não faz mais isso. Isso aí é década de 80, década de 90. Hoje não se decora a tabela, mas se entende a tabela. Hoje é necessário que o aluno entenda a tabela periódica da maneira como ela é apresentada. Então vamos lá? A tabela periódica era apresentada de duas maneiras. Ela tem duas informações básicas. As informações verticais e as informações horizontais. E elas se encaixam, tá? Primeiro, os elementos que estão na vertical, eles são chamados de família. Ou seja, se eu pego aqui o lítio, o sódio, o potássio, que está tudo aqui, eles são da mesma família. Professor, o que significa ser da mesma família? Significa que eles têm características em comum, ok? Isso é ser da mesma família. Por exemplo, você, quem é a sua família? Seu pai, sua mãe. Eles têm características em comum a você, seus irmãos, tios, não é verdade? Então a mesma coisa que foi idealizado a família. E nós temos duas famílias na tabela periódica. A família A e a família B, que tem nome. A família A é chamada de elementos representativos e a família B é chamada de elementos de transição, ok? E as informações na horizontal, que eu chamo de períodos da tabela periódica, tá? O que são esses períodos? É nada mais do que as camadas dos átomos, do que os níveis. Não são 7 níveis? Então nós temos 7 períodos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 períodos da tabela periódica. Então, aqui no total eu tenho 7. E família, nós temos, totalizando as duas, eu tenho 18. Onde na família A eu tenho 8, certo? E da família B eu tenho 10. Então, você pode ver que a família B é um pouco maior em termos de família, tá? Do que a família A, ok? Então, nós temos a tabela e é importantíssimo você identificar isso aí. Então, por que foram construídos os períodos? Os períodos é nada mais do que a ordem crescente de número atômico. Olha que fantástico. Aqui é o hidrogênio. Qual que é o número atômico do hidrogênio? 1. Se você seguir no período 1, que é esse aqui, você vai cair aqui, ó. Que eu vou colocar aqui, ó, é o hélio, que é o número atômico 2. Olha aí, o número crescente. Quando eu coloco aqui, eu caio no lítio, que o número atômico é 3. Se eu vou seguindo aqui, é o berílio, que o número atômico é 4, certo? E assim sucessivamente. Aqui, na família 3A, aqui eu tenho o boro, que é 5. A família 4A é o carbono, 6. Família 15, 5A, que é a família 5A, nitrogênio, que é 7.
Aqui eu tenho o oxigênio, que é 8. E aqui eu tenho o flúor, que é 9. Ok? E assim sucessivamente, tá? Ou seja, onde eu quero que vocês entendam que os períodos foram construídos pela ordem crescente de número atômico. As famílias por ter as características semelhantes e os períodos pela ordem crescente de número atômico. O que significa os períodos? As camadas dos átomos, ok? Então, por exemplo, o carbono tem quantas camadas? 2. Por quê? Porque ele está no segundo período da tabela periódica, tá? Vamos colocar aqui, ó, período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O elemento aqui, por exemplo, que é o frâncio, ele tem quantas camadas? 7 camadas, ok? O mercúrio aqui, ó, ele está em qual período? 6, então ele tem 6 camadas, certo? Então isso significa, ou seja, você tem a parte vertical e a parte horizontal. Aí você vai identificando cada elemento, tanto da família quanto no período, certinho? Isso é legal. Agora, dentro da tabela periódica, o que é mais importante? Saber quais os grupos de átomos que tem. E nós temos basicamente, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 grupos de átomos. Nós temos e a grande quantidade, os metais. Os metais é de azul aqui, ó. A família A, eu tenho quase 3 famílias só de metais. E toda a família B são de metais, praticamente, ó. Eu tenho 10, daqui até aqui são 10. Então eu tenho 10 famílias de metais. E quais são as características dos metais? Como eles são de família, eles estão em família também, nós temos características. Ou seja, a maioria são sólidos. Por isso que eu circulei aqui, ó, deixei aqui o mercúrio, que o mercúrio é o único metal líquido que existe. O resto é tudo sólido. Eles conduzem corrente elétrica, tá? É a característica dos metais, eles são dúcteis, eles são maleáveis, ou seja, é fácil transformar em fios, é fácil transformar em chapa, certo? Eles apresentam um brilho, quando uma vez polido, eles são extremamente brilhosos. Então essas são as características dos metais. E a maioria, né? Eles têm características de doar elétrons, transformando um átomo de metal, como ele doa, em íon positivo. Então os metais, eles tendem a ser cátions, ok? Agora, ao contrário dos metais, eu tenho os não metais, tá? Ou ametais. Esse A aqui, ó, no grego significa não. Então não são metais. Então não metais ou ametais é a mesma coisa. Os ametais, a característica é o oposto. Primeiro, eles têm as características de receber elétrons, ok? Então logo um ametal, eles são negativos. Então quando eu pego aqui, ó, a maioria tem a característica de ser ânions, ou seja, são íons negativos. A maioria forma gases, ok? Não tem brilho, a maioria não conduz corrente elétrica, tá? Por quê? Porque eles são da mesma família. Eu tenho semimetais. O boro, por exemplo, e esses átomos aqui, ó, são semimetais. O que são semimetais? São átomos que têm características tanto de metais quanto de ametais, ok? Então, dependendo da circunstância, eles podem ser mais metais ou mais não metais, ok? Então, eles têm essa característica de ser os dois. Então, são chamados de semimetais. E na família 8A, né, você tem aqui o hélio, neônio, argônio e assim vai, tá? Esses átomos são chamados de gases nobres, porque, primeiro, todos são gases, e segundo, eles dificilmente reagem com outros. Na verdade, eles não reagem naturalmente. Nem em laboratório eles reagem sim. Né? Na década de 80 para 90 foram descobertos, década de 70 também, teve experiências onde os gases nobres reagiram. Mas naturalmente, espontaneamente, os gases nobres não reagem. Por isso são chamados de nobres. Ou seja, eles não se misturam, entre aspas, ou seja, não reagem com qualquer um. Então são chamados de gases nobres. Então a gente pode ver aqui que a família A dos eletros ativos são riquíssimos. Por quê?
Porque ele tem todos os grupos. Eles têm os metais, eles têm os ametais, semimetais, os gases nobres. Enquanto a família B, que é de transição, só metais. Por que transição? Porque se você analisar a tabela daqui para cá, os metais foram transformados em semi, depois ametais e os gases nobres. Se você ver a tendência, principalmente de transição, qual é a transição? De metais para semimetais e depois para metais. Então eles estão numa etapa de transição, tá? Então colocou esse nome aqui. Dentre desses elementos da família A, eu chamo de representativos. Se eu for fazer a distribuição eletrônica, todos vão terminar em S ou P. Ou os dois, S e P, beleza? Então todos aqui terminam em S e P. Então quando alguém fazer a distribuição eletrônica e te apresentar e terminar em S ou P, eu sei que é da família A. Agora, se terminar em D ou F, são de transição. Seja de transição externa, que é aquilo que você já vê de cara na tabela periódica, ou esses dois grupos aqui que estão escondidinhos. Porque esses dois grupos aqui, eles transformam em dois grupos de átomos grandes, tá? Primeiro chamado de lantanídeos, tá? E depois actinídeos, que alguns são artificiais e outros não, mas foram colocados aqui, tá? Porque coube entre a ordem de número atômico, eles coube aqui. Então essas duas elementos são de transição interna. Por quê? Porque eu não vejo de cara. Quando eu olho a tabela, eles estão escondidos. Então eu tenho que abrir eles, né? Por isso que eles são chamados de interna, porque eles estão escondidinhos, tá? Terminou em D, é a família de transição externa, é o que eu vejo. Ah, terminou em F, ter transição interna, aquilo que eu não vejo logo de cara, beleza? Então nós temos esses elementos aqui, ok? Pessoal, essa é a tabela periódica em termos gerais, certo? Em termos gerais nós temos essas tabelas periódicas, como que elas funcionam. Isso aí é fantástico, né? Agora, nós vamos estudar um pouco mais sobre as famílias. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho desse hidrogênio aqui. O hidrogênio, se você observar, ele não está pintadinho de azul, né? O hélio aqui está pintadinho de laranja, que são os gases nobres. O hidrogênio não está pintado. Professor, por quê? Porque o hidrogênio é o único elemento da tabela periódica que não tem família. Por que ele não tem família? Por quê? Primeiro, o hidrogênio, o número atômico dele é 1. Mas se eu colocar ele aqui, na família 1A, e essa família é a família dos metais. Mas o hidrogênio está longe de ser um metal. O hidrogênio, quando forma, ele forma o H2, que é o gás hidrogênio, que foi um gás utilizado em foguete, é um gás extremamente explosivo. Esse gás hidrogênio, ele não pode ficar aqui dentro dessa família, já que as famílias são de metais e para ser da mesma família tem que ter características semelhantes. E o hidrogênio não tem nada a ver com os metais. Mas, professor, então por que o hidrogênio está lá se ele não pertence lá? Na verdade, ele está aqui emprestado. Só por questão, olha aqui, só por questão de estética. Por quê, professor? Porque como os períodos são em ordem crescente de número atômico, eu tinha que colocar o hidrogênio aqui para exatamente coincidir com o hélio, que aqui começa com 2. Porque se eu tiro o hidrogênio aqui, ó, se eu tiro o hidrogênio e vou colocar ele em outro lugar, por exemplo, eu posso colocar ele aqui, ó, e ele até combinaria mais aqui, porque a tendência dele é formar um gás, como esses átomos aqui, poderia até colocar aqui. Mas fugiria um pouco do que? Da estética. Não tem princípio químico porque está aqui. O princípio é estético, porque quando você vai fazer a tabela periódica, se você fazer de maneira grosseira, não é assim que você faz? Então, ou seja, ela criou um estilo visual específico. Agora, se ela fosse criar assim, né, seria assim, ó.
não, né, não ficaria muito bacana. Então, por questão de estética, o hidrogênio está aqui, mas não pertence aqui, porque o hidrogênio não é um metal. Então, o hidrogênio é o único elemento que não tem família. Beleza? Pescou aí? Então, sabendo disso aqui, nós temos algumas considerações para fazer, mas nós vamos fazer na transição. Até mais.